Olá, queridos alunos da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e ao longo da aula de hoje nós vamos verificar algumas informações sobre a indústria. Então vamos lá, pegar logo o tema da nossa aula, qual é também o número da nossa aula para ficar fácil depois no futuro pesquisar. Então, os tipos de indústrias e hoje é a aula 109. Então, como eu já adiantei e aqui já aparece para vocês também, essa informação, ao longo da aula de hoje a gente vai ver indústrias. Por que as indústrias escolhem determinados lugares para ficar ou não? Como é que a indústria se divide? Será que só existe esse tipo de indústria? Existem outros? Então a gente vai verificar o que acontece com a indústria. O que a gente vai verificar no primeiro momento tendo como base a pergunta: por que uma indústria escolhe determinada localidade espacial e não outra? O que leva a indústria a querer, não, eu vou para essa cidade, não quero aquela não. Quais são esses critérios? Então a gente vai verificar que são os fatores locacionais, os fatores de distribuição da indústria. Então olha só, o que são isso? Então a gente tem aí que vão ser as diversas vantagens que determinado lugar pode oferecer para atrair a instalação das indústrias. Então a indústria ela vai buscar estar localizada em locais que melhor atraem ela de alguma maneira. E aí a gente vai verificar diversos fatores ao longo da aula de hoje. E por que ela vai depender de diversos fatores? Porque os empresários, os donos dessas empresas, das indústrias, eles vão decidir quais são esses fatores que são mais importantes. Então, cada indústria ela vai se colocar, se instalar aonde aquele local apresenta melhor. Então, cada indústria necessita de determinados fatores locacionais para escolher o seu lugar. Como, por exemplo, esses que a gente vai verificar agora. Então, a indústria ela pode escolher o local pela abundância de matéria-prima, pela abundância e qualificação da mão de obra, pela energia, pelo terreno, se vai ter um terreno mais isento, se vai ter uma carga tributária maior ou menor. Então, o transporte, como é que tá os meios de transporte desse local? A comunicação, tem acesso à internet, tem acesso às comunicações via telefone. Então, o capital para conseguir ir para esse local, essa indústria, o que é o capital? Não é a capital daquele determinado lugar, é o dinheiro, o financiamento, os empréstimos. É mais fácil se conseguir naquele local, é mais difícil o empréstimo naquele local. O mercado consumidor aí, tem, não tem? E a infraestrutura, como é que é a infraestrutura desse local? Então a gente vai verificar ao longo da aula de hoje alguns dos fatores locacionais e vamos iniciar pela energia. Então a energia do determinado lugar a gente pode obter através do petróleo, do gás, da hidrelétrica. Então esses fatores vão influenciar. Se é um lugar que tem menor disponibilidade de energia elétrica, ela vai atrair menos indústrias, porque qual é a empresa que vai se sediar, vai se fixar no local que sofre apagão, sofre a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Então ela não vai escolher esse lugar, ela vai ser menos atrativa. Então há os lugares onde há um fornecimento mais constante, sem tantas interrupções, é o lugar que vai ser escolhido. A matéria-prima, com exceção, olha só, das indústrias extrativistas minerais, que ela só vai se fixar aonde tiver a abundância daquela matéria-prima que ela precisa. Exemplo, o ferro. A indústria não vai se colocar lá na mineradora de ferro, onde não tem esse minério em abundância no solo. Ela vai buscar onde tem. Se não tiver, a indústria descarta aquele lugar. Mas algumas outras empresas, tem um sistema, uma infraestrutura de transporte, de logística bacana para se atender, porque os outros fatores locacionais são mais pertinentes àquela empresa. Então, aí pode até ser que a empresa não se localize aonde está a fonte da matéria-prima, mas próxima a ela. A mão de obra. E aí a gente tem aí pouco qualificada com baixa remuneração ou muito qualificada com alta remuneração. A gente vai abrir aí um parênteses também, porque as empresas elas vão buscar realmente aonde a mão de obra é mais barata e mais abundante para atender seus interesses, porque quanto menos custos com o trabalhador, maior é o seu lucro. Só que, no entanto, algumas indústrias vão precisar das populações terem uma certa qualificação profissional, uma capacitação técnica maior para estar trabalhando dentro das
das suas indústrias. Então, ela vai ser atraída por aqueles lugares que já desenvolvem cursos técnicos e específicos. E aí elas vão ser atraídas para aquele lugar, porque naquele lugar vai ter uma mão de obra mais qualificada que vai estar apta a trabalhar, né, com aquele tipo de máquina. Seguindo, a gente tem o fator locacional da tecnologia. Algumas empresas elas vão se fixar aonde já existem outras, porque são empresas que vão se desenvolver tecnologicamente. Então, elas vão buscar migrar para essas áreas aonde existam centros de pesquisa, as universidades que desenvolvem, né, estudos que têm a ver com a sua indústria, com a sua empresa, né, para poder, então, ela já está associada aos seus estudos e também uma mão de obra que vai sair dessas universidades, desses centros, apta a estar dentro dessa indústria que vai estar ali. Então, algumas empresas elas vão se fixar aonde há um certo desenvolvimento tecnológico, porque a mão de obra ela vai estar mais qualificada e por dentro, né, ter um conhecimento do processo de fabricação. Mercado consumidor, é claro, quanto maior quantidade de pessoas adquirindo e com poder de compra, né, um poder aquisitivo maior, melhor será aquele mercado consumidor. Então, quanto mais numeroso, ativo e crescente é o mercado consumidor, maior é o número de empresas e fábricas que buscam se instalar nessa região, né, porque ela vai, por consequência, ter maior lucro. A gente pode fazer um parênteses agora sobre a globalização. A globalização ela é um meio, uma ferramenta que permitiu, né, estar em vários lugares cada vez mais distantes. Então a globalização pode permitir, por exemplo, a gente aqui na cidade de Manaus ou aqui no interior do Amazonas comprar qualquer produto através de um aplicativo da China. Aí esse produto vai chegar ao mesmo tempo que você chegaria na sua... É claro, vamos falar daqueles produtos que tem na sua cidade. Vai chegar no mesmo tempo, apesar de ser mais barato, vai chegar ao mesmo tempo que um produto que você iria numa loja normal e compraria? Não. Então aí, mesmo assim, as empresas mais próximas dos mercados consumidores têm maior lucro por atenderem o mercado em menos tempo. Partindo então agora para a logística. Quando eu falo de logística, eu falo dos transportes, do sistema de transporte. Então, a disponibilidade, né, o custo competitivo de transporte. Para mim poder escoar a minha produção, a minha mercadoria, o meu frete é barato ou o meu frete é caro? Se o meu frete for caro, eu vou ter que aumentar o preço do meu produto final. Então, eu vou entrar a minha competitividade no mercado vai ser menor. Porque eu não vou ter como escoar em maior quantidade esse meu produto. Então, eu vou começar a ter esse problema. Então, o sistema de transporte é de extrema valia para a produção, né? Já que a distribuição precisa sair. E, ao mesmo tempo, eu preciso de transporte para trazer a matéria-prima e também preciso para escoar a produção. Então, a logística desse local também é importante. A rede de telecomunicações é a mesma coisa. Eu tenho acesso bom a uma internet de qualidade. A internet é aquela que cai o tempo inteiro, né? Esse termo cair, é aquela que fica fora do ar com frequência, ou não? Eu tenho um acesso constante de qualidade, né? A telefonia, os telefones daquele lugar. A gente sabe aqui, por exemplo, no nosso estado, que determinadas localidades sofrem com acesso à internet, sofrem para poder ligar, não ter, né, esse período de comunicação. Seguindo, a gente vai para a complementaridade, que é praticamente o anterior, porque algumas indústrias elas vão buscar se instalar onde já tem outras indústrias, principalmente as indústrias que vão buscar a manutenção de seus equipamentos. Então, eu preciso ter a manutenção do equipamento, eu vou procurar ser abastecido por lugares onde já tenho essas outras empresas que podem fazer a manutenção dos meus equipamentos. E aí, fechando os fatores locacionais, eu tenho incentivos fiscais, que aí vai ser a redução de alguns impostos. Né? Então, alguns lugares eles vão oferecer aí para determinadas empresas a isenção de impostos, ou então, quando tem uma competitividade muito grande, uma carga tributária menor. Então, elas vão ser atraídas não só porque ali vai ser isento, mas também naquele lugar outros fatores me interessam e a carga tributária é mais baixa, eu também vou ser atraído para esse lugar. Vocês vão conseguir encontrar inúmeros outros fatores locacionais se vocês pesquisarem na internet ou até mesmo em outros livros, tá? Esses só foram alguns destaques. Agora, falando de indústria novamente, a indústria ela vai se dividir em 3 grandes ramos de atividades: os bens de consumo, os bens intermediários e os bens pesados.
Por quê? Porque cada tipo de indústria vai produzir um tipo de determinado mercadoria final. Iniciando então pela indústria de bens de produção, que é a indústria de base ou a indústria pesada, que é aquela que transforma a matéria-prima bruta em uma matéria processada. Aí a gente vai abrir o parênteses que ela também se divide em duas, que vai ser a indústria extrativista, que é aquela que extrai a matéria-prima da natureza, então a madeireira, a petrolífera, a indústria de carvão, a carvão mineral, tá? Vai estar também dentro das bens de produção. E a segundo ramo dentro desse tipo de indústria é a indústria de equipamentos, que ela vai transformar esses bens naturais ou os semi-manufaturados em uma estruturação para a máquina, para as indústrias, ou seja, a de equipamentos, ela também acaba atendendo de volta ela vai gerar o equipamento que vai para a indústria intermediária, que a indústria intermediária mais tarde vai voltar para lá. Tá? Então, a indústria de bens pesados é essa, ela que vai extrair, vai transformar em alguma coisa, mas não altera tanto assim a matéria-prima. Já a indústria intermediária, que é essa que a gente vai verificar agora, a indústria intermediária, ela vai produzir máquinas e equipamentos de outras indústrias. Então, ela vai tanto atender a de bens de produção como as indústrias de bens de consumo, né? Por produzir essas máquinas e equipamentos. Só que é importante frisar que as indústrias intermediárias, elas não produzem, por exemplo, um automóvel, mas ela produz as peças do automóvel. Ela não vai produzir o computador, ela vai produzir as peças que compõem o computador, tá bom? O próximo tipo de indústrias é as de bens de consumo. Eu vou fazer aí, já vou escrevendo para vocês, porque eu tenho os bens duráveis, os bens não duráveis e os bens semiduráveis, tá? A gente vai ter aí uma diferenciação. Os bens duráveis, né, são aqueles que vão durar muito tempo e essa indústria de consumo vai nos atender diretamente. Então, os automóveis, os eletrônicos são aqueles bens duráveis que vão durar muito tempo. Os imóveis, né, vão durar muitos anos, então são os bens duráveis. Os bens não duráveis a gente vai colocar que são aqueles que são perecíveis. Então, aí a gente vai fazer aqui a divisão entre os alimentos e as bebidas fazem parte dos bens não duráveis. E já o semidurável vai ser aquele do vestuário, dos remédios, que vão ter uma duração mediana, né? Dura-se algum tempo mais do que os alimentos perecíveis. Então, esses são os três grandes ramos das atividades industriais. E a gente volta a falar da localização das empresas, né? A distribuição espacial das empresas aqui no Brasil. Por exemplo, a gente vai verificar nesse mapa que ocorre uma concentração, né, nas áreas do Sul e Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, né? O São Paulo tem o chamado ABCD paulista, né? Santo André, São Caetano, São Bernardo, município de Diadema, todos eles têm ali um grande parque industrial. A gente tem aqui também na área do Nordeste, né, uma concentração, e o resto do Brasil são apenas alguns pontos de indústrias. Então, há, né, por consequência, uma concentração nas regiões do Sul e Sudeste do Brasil. E, para fechar a aula, a gente vai fechar com essa imagem, que ela resume praticamente tudo o que a gente viu. Onde eu tenho a indústria de bens de produção, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, indústria de cimento, que atendem às indústrias de bens de capital. As de bens de capital, que são aquelas que produzem máquinas, ferramentas, equipamentos e lubrificantes, atendem tanto as de bens de produção como as de bens de consumo. E as bens de consumo, que são aquelas não duráveis, semiduráveis e duráveis, vão atender diretamente ao mercado consumidor. E todas essas indústrias se comunicam através da rede de transporte e comunicação. Certinho? Fechamos então o conteúdo sobre a indústria e os tipos de indústrias. Vamos então chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então, nós temos a questão número 1. Novamente, olha só, o mapa, você já tem uma ideia de como funciona esse mapa, que ele traz para vocês as seguintes questões. Letra A. Apesar do processo de desconcentração industrial iniciado nos anos de 1970, por que ainda se concentra na atividade industrial no eixo sul-sudeste? Então, essa é a letra E, para responder, não é para marcar, hein? E a letra B, explique por que as indústrias voltadas para a produção de alto valor agregado ainda se localizam, em sua maioria, em São Paulo. Tempo para vocês produzirem as respostas, espero a participação de vocês também no chat e daqui a pouco retornamos.
Muito bem, queridos alunos, tivemos aí um tempo para vocês responderem, justificarem, né, as duas questões que ficou para vocês nesse tempo. E eu vi todo mundo marcando letra A, questão 1, letra A. Gente, eu falei quando eu li, não é para marcar, é para responder, era para justificar, para dizer o porquê. E aí eu olhei aqui no chat, eu já não ia mais nem trazer nenhuma participação, mas o Carlos Eduardo salvou vocês. O Carlos Eduardo colocou o posicionamento dele. Ele colocou que a letra A, por ficar mais próximo à costa e facilitar o movimento fluvial. Também está justificado e realmente é uma das características que transforma o Sul e o Sudeste, né, em um ponto atrativo para as indústrias. Muito obrigado, Carlos, por ter aí salvado a turma do segundo ano na aula de geografia, tá bom? Realmente, né, como fica um pouco assim na televisão, fica meio difícil para vocês estarem visualizando melhor a imagem, né? E aí tá dividido em 3, acabou dificultando. Mas obrigada pela sua participação. Então vamos retornar, eu já vi aqui que ninguém mais vai conseguir colocar a sua participação, então vamos colocar então já a resposta para a leitura da questão e a resposta para vocês. Então na letra A, ele pergunta que, apesar do processo de desconcentração industrial iniciado nos anos de 1970, porque a atividade industrial ainda se localiza no eixo sul-sudeste. A gente tem que ter em mente, para responder essa questão, 2 termos que surgiram. São as economias de aglomeração, que é esse processo que o Brasil viveu, né, onde as indústrias elas iam e se instalavam todas no mesmo lugar. E atualmente se iniciou com a maior quantidade, porque ela já vem desde lá de mais ou menos 1990 que ela vem se instalando no Brasil. As deseconomias de aglomeração. Quando eu estou falando de economia de aglomeração, eu estou dizendo que as empresas estão indo todas para o mesmo lugar, porque os fatores locacionais, olha só que a gente acabou de estudar, porque os fatores locacionais, né, atraem elas para determinada região. Então, a grande maioria das indústrias se instalaram no eixo sul-sudeste. A gente pode vir lá da história, por causa do desenvolvimento e da crise do café que ocorreu no Brasil, que o Brasil lá também, nos Estados Unidos, a crise de 1929. Então, a gente tem aí a estrutura do café, que sofreu uma crise e foi utilizada para o desenvolvimento da atividade industrial. Não quer dizer que a atividade industrial no Brasil só começou a partir desse momento. Não, muito antes a gente tinha indústrias no Brasil, mas a intensidade com que elas aconteceram, elas surgiram no Brasil, foi a partir, né, da crise do café. Então, ocorreu esse processo de economia de aglomeração. Então, os processos de industrialização que ocorrem com a concentração da instalação em empresas, de empresas produtivas ou atividades econômicas em uma determinada região. Então, a gente vai ter esse processo aí. E uma deseconomia é o que está acontecendo atualmente, porque atualmente as empresas estão procurando outros lugares, porque esses lugares onde ocorreu essa economia, essa concentração, essa aglomeração de indústrias, está acontecendo uma saturação do trânsito, a mão de obra ficou tão qualificada que em determinados pontos pode ser até mais caro, a empresa sempre está buscando o lucro. E na letra B, a gente vai ter para explicar o porquê que as indústrias voltadas para a produção ainda estão com valor agregado, em sua maioria, no estado de São Paulo. Então, a gente vai verificar também que o estado de São Paulo ainda apresenta os melhores atrativos e a melhor desenvolvimento de tecnologias. Olha a resposta melhor da letra A para ficar para vocês. Então, a letra A, como resposta, para complementar o conhecimento de vocês, vai dizer que isso ocorre porque Rio de Janeiro e São Paulo continuam a comandar a economia nacional. Esses centros concentram a rede de serviços, bancos e indústrias e, por isso, ainda abrangem grande parte da atividade industrial. É a letra A, a resposta para a letra A. Na letra B, a gente vai colocar que São Paulo concentra a infraestrutura de estradas, portos, aeroportos e serviços mais modernos do país, além da forte concentração do mercado consumidor
né, de maior poder aquisitivo está localizado, né, aí na região de São Paulo. E aí um comentário para fechar então a questão é que referir-se aos processos de concentração e desconcentração industrial no Brasil é referir-se ao movimento migratório realizado pelas fábricas, né? Aquele movimento de economia e de deseconomia de aglomeração, né, das fábricas e empresas por todo o território brasileiro ao longo dos últimos tempos. Então aí fechamos a nossa aula, fechamos o nosso exercício, a nossa dinâmica local, essa interatividade. Então geografia acabou, mas a professora Pet está chegando agora com a aula de história para vocês do segundo ano. Até uma próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.